Dando continuidade às nossas aulas de história, nós vimos que Portugal chegou ao Brasil, fez a extração do pau-brasil para corante, depois viu que o clima era muito propício para o açúcar, só que chegou um tempo que eles viram outro fruto dando muito mais dinheiro, um fruto que vinha da África, chamado café. Lá em 1970, no Rio de Janeiro, começaram a se desenvolver as plantações de café. O café começou a ser muito usado nos Estados Unidos e na Europa. Foi o aumento desse consumo de café que valorizou ainda mais esse fruto e se tornou um bem muito lucrativo para os senhores de engenho. O café começou a ser produzido lá no Vale do Paraíba. Eles começaram a ter muito investimento, porque era algo que tinha muito retorno. A expansão dessas regiões do café ficou conhecida como Marcha do Café. Por quê? Como eu disse, ele começou lá no Vale do Paraíba, que é um estado do Rio de Janeiro. Foi vindo até Minas Gerais. Foi por volta de 1850 que o café chegou na província de São Paulo. Vamos lá? O café começou a ser produzido então aqui no Rio de Janeiro, e essa marcha veio como se fossem andando como uma caminhada. Foi ganhando cada vez mais território. As terras foram sendo devastadas, foram cortando-se as árvores e criando cada vez mais plantações de café. O açúcar, que era cultivado só no litoral, começou a dar espaço para as plantações de café, que foram até o interior. Olha aqui um pedaço de Minas Gerais, que foi como foi usado para a plantação de café. Só que vocês lembram que a Protalita estava falando da escravização? Antes da abolição da escravatura, foi declarada a Lei Eusébio de Queiroz. O que quer dizer? Ela acabou com o tráfico de escravos. A Prã não disse que Portugal ia lá na África comprar os escravos? Esta lei proibia isso. Só que o que aconteceu? Com menos escravos aqui sendo trazidos da África, tinha poucas pessoas trabalhando aqui, e os escravos valiam muito mais dinheiro. Foi a partir desta época que começou a imigração. Muitos povos vinham para cá para ter uma nova vida. Eles vinham para trabalhar nos cafezais. Assim, eles poderiam usar a terra para a agricultura, então eles poderiam usar a terra para plantar e para fazer pequenas plantações e vendas. Esses imigrantes vinham em condições muito ruins, em navios muito cheios, para trabalhar por pouquíssimo dinheiro. Eles vinham para trabalhar principalmente nas plantações de café. Chegavam a trabalhar 12 horas por dia, homens, mulheres, e eram muito maltratados, até as crianças. O café gerou muitas riquezas, muitas mesmo. Tanto que os produtores de café começaram a ser conhecidos como os barões do café. O dinheiro que era obtido por essa comercialização movimentava a economia de grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Foi a riqueza gerada pelo café que começou o processo de industrialização, então o processo de indústrias criadas aqui no nosso país. E teve muita indústria que veio na região Centro-Sul. Então, na região de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e na região sul do país. Lembra que nós estudamos isso em geografia? Para produzir café, eles precisavam de máquinas, sacos, balanças. Tudo isso era muito necessário. Outra coisa que cresceu muito
A partir da expansão do café foram as ferrovias. O café precisava chegar ao litoral, aos portos, para serem enviados para a Europa. E então começou-se a criar as ferrovias, os velhos trens, que hoje a gente não encontra tanto no nosso país, para o escoamento deste café. A pecuária também gerou muito dinheiro para os portugueses. A criação de gado que era feita nos engenhos servia de carne para a alimentação dos moradores e couro para a confecção de roupas, móveis e outros objetos. Como aumentou as áreas de cultivo da cana-de-açúcar no litoral, os rebanhos foram levados para o interior, onde os criadores de gado começaram a criar as suas fazendas e com os vaqueiros tomando conta desses gados. Ainda temos alguns estados brasileiros em que é muito forte a criação de gados no nosso país. E em muitas regiões, o gado é criado muito semelhante como era feito pelos portugueses. Eles eram criados soltos em áreas, alimentando-se das pastagens, que são os gados para a produção de carne e couro. Olhem aqui, ó, no Rio Grande do Sul, os vaqueiros, e no sertão do Nordeste, 2 exemplos de vestimentas e estilos passados de geração em geração em 2 localidades do nosso país. Nós vimos sobre a extração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, a pecuária, produção de gado para carne e comida, e a gente também tem a extração do látex, que é um produto usado para fazer borracha, principalmente extraído lá na Amazônia. A gente teve muita migração de pessoas do Nordeste que foram para lá. Aqui a gente tem 2 imagens que mostram como é feita a extração do látex das árvores, certo? Essa era a aula de hoje. Boas atividades para vocês!